Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um DMcast e hoje nós estamos com um convidado ilustre, o Dr. Wagner Aquino, da Wagner Aquino Imóveis. E ele se dispôs a vir falar com a gente sobre imóveis, investimento imobiliário, qual é o melhor negócio para você. Eu tenho muita dificuldade sobre essa questão de educação financeira. Estava até conversando com o Dr. Wagner na casa dele sobre isso. E que eu acho que as pessoas da minha geração também têm essa dificuldade de trabalhar com essa gestão de dinheiro. E quando os clientes vêm aqui no escritório, eu vejo muito, doutor, essa dúvida deles quanto a como investir no seu imóvel, o que fazer com esse dinheiro, se ele vai financiar, se ele espera, se ele junta o dinheiro. Eu vejo muitas dúvidas e aí a gente conversando, você me explicou que não existe fórmula certa, né? Verdade. Não existe. Tudo vai depender muito do perfil, do que é que o cliente está buscando, se é uma casa para ele morar, se é uma casa para gerar uma renda para ele, se é uma casa para ele morar, mas ele não tem o dinheiro total e ele queria... não queria financiar todo, ou se financia agora, ou se deixa para financiar depois. Tudo vai depender muito do perfil, das necessidades. É muito importante buscar um profissional que ele tenha confiança e ele abrir o jogo, entendeu, Belinha? Abrir o jogo do quais são os anseios dele, quais são os desejos, o que é que ele pretende, em que tempo ele pretende fazer isso, certo? Que muitas vezes os profissionais, com esses dados, vai conseguir encaixar ele na melhor forma para realizar o seu sonho ou o seu investimento. Eu acho muito interessante isso, porque esse profissional de corretor de imóveis, né, hoje, ele é muito além do que vender um imóvel, né? Ele está vendendo toda uma facilidade, toda uma ideia e a melhor forma de gerir, né? Que eu acho que já deve ter acontecido com o senhor, da pessoa chegar e dizer, Wagner, eu queria um lote. E aí saiu com um lote em outro condomínio, às vezes saiu com uma casa, às vezes saiu em Tibau, ia comprar em Mossoró e comprou em Tibau, né? Sim, já teve clientes buscando lote em um condomínio e comprando uma casa em outro condomínio. Olha certo? Porque a gente entendeu que o perfil dele era para um outro condomínio, que tem muito isso. Às vezes é localização, às vezes é o perfil. Então, às vezes o cliente tem poucas... O cliente não vai ter nunca as informações do mercado imobiliário como está, que nós temos, que nós vivemos dia a dia o mercado imobiliário. Certo? Então, como ele tem poucas informações, ele tem poucas opções na cabeça dele, entendeu? Então, ele às vezes aponta para uma opção e muitas vezes ele fica trancado com aquilo dali. Ele tem receio de ser enganado, ou de conversar com o vendedor e o cara querer ganhar mais dinheiro em cima dele, ou que seja por isso. Então, é por isso que eu volto a dizer, o correto é que ele busque um profissional que ele se sinta à vontade, que ele se sinta confiante em poder abrir o que ele realmente precisa, e aí sim o profissional... Mossoró tem muito profissional preparado. Certo? Então, assim, eu escuto muito aqui, não, porque Mossoró, não, Mossoró tem muito corretor preparado, muito corretor estudioso, que tá à frente do tempo aqui, entendeu? Está buscando informações, buscando se preparar para isso. Mossoró sempre foi uma cidade, assim, muito aquecida, né? E eu acho que um tempo esquecida, mas ainda assim aquecida. Temos muitas pessoas de fora, nós somos de fora, né? Sim. Tem muita gente que adotou Mossoró como cidade, que veio para trabalhar e ficou. E veio primeiro a questão da Petrobras, né? Tinha muitas pessoas que trabalhavam na Petrobras, agora tem muito funcionário público, tem muita gente que veio fazer faculdade aqui, ficou aqui. Então, eu acho que Mossoró tem um público assim muito plural, né? Verdade. Mossoró, eu gosto muito de dizer que a Petrobras foi importantíssima, ainda é importante para Mossoró, né? Mas durante o período do auge da Petrobras, muitas coisas aconteceram que de certa forma, fez com que Mossoró deixasse de ser totalmente refém da Petrobras.
certo? Então, hoje, eu gosto de dizer que Mossoró, primeiro, é um polo comercial, certo? Porque ela fica entre duas capitais, ela tem várias cidades na circunvizinhança, né, circunvizinhança que compra aqui, certo? Então, é um polo comercial. Ela também é um polo universitário. Sim. Aqui tem várias faculdades de medicina, de direito e tudo. Então, quer dizer, esse pessoal que antigamente morava em Pau dos Ferros, em Açu, em Apodi, que queria fazer um curso como medicina, como direito, como engenharia, teria que ir para Natal ou Fortaleza. Hoje não há mais essa necessidade, certo? Porque Mossoró comporta isso aí. Então, realmente, Mossoró é uma cidade cativante, né? Nos cativou, né? E é difícil, quando eu vim aqui, o cara disse, rapaz, bebeu da água do Mossoró, dificilmente sairá, mas estava correto, eu já estou aqui há 18 anos em Mossoró, muito satisfeito, me considero já um moçoroense, né, que sou, né, e realmente Mossoró sempre está à frente do tempo, sempre é inquieta, né? É um povo inquieto, acolhedor e inquieto, né? Que está sempre... E a gente tem uma característica que eu gosto muito de frisar, assim, Mossoró tem muito terreno, né? É uma cidade com uma extensão, né, significativa, e as casas daqui eram de quarteirões. Né? Quando a gente chegou, as casas daqui eram duas casas no quarteirão, não era assim? Aí teve esse boom imobiliário, as pessoas elas passaram a migrar para apartamento. Aí teve o boom dos apartamentos. Depois da pandemia, a gente viu um outro movimento, né? De pessoas migrando para condomínio. E aí, você estava falando assim, não, isso só antecipou um investimento, né, das pessoas investirem em casas, em espaços para ficar. Como você viu isso e como isso afetou o valor do imóvel? Eu tenho minha vida profissional toda voltada para departamento comercial. Sempre trabalhei com departamento comercial. Mas entrei no mercado imobiliário, como muitas pessoas que eram de outros ramos, em 2010, 2011, por ali, quando foi o grande boom imobiliário, certo? Recente, né? Digamos assim, mais recente. Então, nesse boom imobiliário, o que acontece? Veio construtoras, incorporadoras do Brasil inteiro, né? Veio para Natal, veio para Mossoró, eles saíram, as grandes construtoras saíram viajando o Brasil, levando obras. E essas obras, em geral, eram apartamentos. Certo? Então, tivemos opções de excelentes apartamentos, tipos diferentes, maiores, mais bem projetados, modernizados, entendeu? Então, no Brasil todo. Então, foi um boom imobiliário geral, isso aí, certo? Então, é natural que as pessoas saíssem das suas casas para ir para os apartamentos. Agora, com a pandemia, né, a gente, primeiro que esse boom imobiliário, ele girou ali 2010 até 2013, 14, depois ele teve uma pequena queda, né, que eu gosto de dizer que é uma pequena queda, porque eu digo que o mercado imobiliário é o único que nunca vai morrer. Certo? O mercado imobiliário nunca vai morrer. Sempre estão nascendo pessoas que estão crescendo que vai precisar de uma casa. Eu quase levei uma surra porque eu disse que a engenharia nunca entra em crise. Não, ela entra em crise, mas ela não, ela trinca, mas não quebra, né? Não deixa de gerar dinheiro, né? É verdade, e é importantíssimo para o país, né? Então é uma mola propulsora, então não tem como acabar, certo? Então, evidentemente, como tudo do mercado financeiro, ele passa por ciclos. Né? Então, teve ali uma estabilidade, né? Às vezes o negócio cresce também além do que era para crescer, se torna meio com uma bolha, né? E depois aí fura ali a bolinha, ele vai voltando, né? E teve aquele período de estabilidade, e foi como veio a nossa grande surpresa, a pandemia, né? Que surpreendeu a todos, né? E nos deixou trancafiados nos apartamentos, certo? Alguns dos apartamentos... Porque com esse boom imobiliário, os apartamentos diminuíram de tamanho. Também, né? Então, alguns dos apartamentos e outros apartamentos, mesmo confortável, eram apartamentos que você não conseguia, né? Você estava preso nas paredes, você estava mais confortável do que o outro, mas ainda não estava livre. Não podia usar as áreas de uso comum. Exatamente. Né? Estavam proibidas. Então, você ficou trancado ali. Né? E outra coisa, o que também que a gente conversou, que eu digo que houve uma certa... que antecipou, porque o que acontece? Quando existe uma valorização de alguma coisa, ou mesmo do mercado imobiliário, não é só um fator que leva a isso. São vários fatores, certo? Então,
dependendo do tempo e da valorização, fator X, fator Y, são vários, não tem assim, quando acontece isso, vai valorizar, porque senão era fácil de prever. Né? Então, o que acontece? Na pandemia, com essa situação aí, as pessoas começaram a entender que poderia trabalhar em casa também. Algumas profissões 100%, outras 80%, 70%, 50%, outras outras mesmo 30%. contra a vontade, né? Tinha gente que queria ir para não podia. Isso. Mas assim, ela começou a ver que ela conseguia produzir de casa, que era possível isso, que ela imaginava que não era possível, certo? Essa foi uma surpresa, se é que a gente tem alguma coisa boa da pandemia, que nós evidentemente não temos que ter, mas essa foi uma surpresa agradável, de você começar a entender. Isso já se era estudado, esse efeito, certo? Já você pesquisar ali, você vai ver que já era uma previsão para 5, 10 anos, o home office virar uma realidade. Em 5, 10 anos, a pandemia antecipou isso, certo? Então, quer dizer, você ficou ali, cara, então, duas coisas. Primeiro, se você vai trabalhar de casa, de qualquer tempo que seja, algumas profissões 30%, 40%, 50%, outras mais, mas mesmo que seja 30%, 40% do seu tempo você ficar agora em casa trabalhando, você vai passar mais tempo em casa, talvez até o dobro do que você passava antes, que não estivesse dormindo, certo? Então, quer dizer, então você começa a necessitar de um conforto maior em casa, né? Começa daí, né? E a outra é que você começa a entender que a clausura que o apartamento traz, né? A clausura que o apartamento traz, a casa não traz, sobretudo a de condomínio fechado. Né? Você então, não tem os muros, né? Você não tem as limitações do muro. Então, se você disser, houve uma valorização na pandemia do mercado imobiliário. Não. Houve uma valorização de um nicho específico, do condomínio de casas fechadas. Condomínio fechado de casas. Certo? Então, quer dizer, os apartamentos não subiram de preço. Sim, consideravelmente. Certo? Agora, claro, vai havendo um movimento, teve vai se mexendo. Teve a valorização, né? Que é esperada, né? Exato. Então, aí o que está no menor vai para o maior, o que está no maior vai para casa, o que está no menor vai para casa. Se explica também o aumento do valor dos terrenos em condomínio fechado em Tibau e do aumento de número de condomínio fechado em Tibau. Sim. Que é a nossa praia, né? A nossa... Exato. Em Tibau, por quê? Porque até de não condomínio fechado em Tibau, porque aí você considera a qualidade de vida. Certo? As pessoas começaram a entender que elas precisavam ter uma estrutura de qualidade de vida. Porque antes, alguns podiam pensar assim, rapaz, eu trabalho 10, 12 horas por dia, perco 1 hora de me movendo, de trânsito, para trabalho, casa, almoçar e tal, perco mais 1 hora ali de almoço, e aí vai ali 13, 14 horas, durmo 6, 7 horas por dia, 21 horas, eu passo 3 horas em casa. Certo? Muitas vezes nem passo essas 3 horas em casa. Vou numa academia, vou na academia, tá entendendo? Então, se eu passo ali 2 horas e pouco em casa, então, para que eu investi tão pesado aqui? Só pelo final de semana? No final de semana eu viajo, eu vou para Tibau, eu viajo para uma praia, eu vou para um hotel, eu vou para um resort, vou para alguma coisa, tá entendendo? Eu vou para uma fazenda, para um sítio, porque a pessoa gostar. Então, tinha muito isso. Com a pandemia, não. Você começou a ver que você poderá passar, é possível você passar mais tempo em casa, com home office, com a coisa, então sentiu esse negócio de qualidade de vida, tá entendendo? Então quem é que não quer morar na beira da praia ou próximo à praia, tá entendendo? Então isso migrou muita gente para Tibau. E migrou também o tipo de imóvel que está à venda, né? Por exemplo, as casas antes eram casas mais conservadoras, cozinhas fechadas, hoje o conceito aberto, eu acho que toma preferência, né, do seu público. Do público que procura a casa, né? Quase que 100%. Né? Home office assim. E terraço gourmet, né? São 3 coisas hoje que não pode faltar. Por quê? Porque as pessoas também saíram dos quartos, né? Saíram dos quartos. Então, quer dizer, ninguém aguentou passar ali naquele início, principalmente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, cada um no seu quarto e todo mundo ia endoidar. Né? Então, a família começou a se encontrar na sala mais, a ficar mais na sala. Para isso, a necessidade de uma sala maior, para isso, a necessidade de uma cozinha gourmet, para que você possa interagir ali, tá todo mundo junto, tá entendendo? Para isso, a necessidade de um espaço gourmet. Né? Então, hoje,
é muito em cima do que eu disse aqui, eu volto a dizer, é muito em cima da qualidade de vida. Então, hoje está tudo... Pessoas que tinham a cozinha aberta, a cozinha já era uma realidade, né? Mas, assim, tinha muita resistência de algumas pessoas, né? Não, porque... Né? A privacidade vai sujar, vai ficar expondo, você precisa estar com a cozinha muito organizada para não sei o quê, tá entendendo? Hoje não, hoje eu vejo que praticamente 100% das pessoas que eu mostro as casas, porque a maioria das casas hoje é com a cozinha... um conceito aberto, porque eu acho que gera vida, né, ali, as pessoas estão usando. Exato, eu não vejo resistência mais, entendeu? Que a gente tinha essa resistência anterior por parte de algumas pessoas, hoje não tem mais. Então, assim, a busca, essa busca por condomínio também, ela não vai ser eterna, estou longe de eu estar dizendo aqui, não me interpretem mal, não estou dizendo que as pessoas não vão mais procurar. Não tem qualidade de vida morar em apartamento. Não é isso que eu estou dizendo. Certo? Não é isso que eu estou dizendo. É porque era natural que uma grande massa migrasse, sobretudo na pandemia, porque na casa você podia circular ali, né? Você ir na área de lazer, você andar, mesmo que você não usasse uma academia ou a piscina, não sei o quê, mas você tinha um bosque para andar ali, uma rua para você caminhar, e no apartamento você não tinha o que fazer. Tá entendendo? Então é natural que migre isso. Hoje eu já começo a perceber algumas pessoas, certo? Migrando, fazendo o sentido invertido. Muitas vezes porque construíram... Aí não foi que construiu recente, já são pessoas que já estavam nos condomínios vindo para apartamento. Por quê? Construíram casas grandes demais. Tá entendendo? Então, hoje o conceito não é a casa grande demais, né? Não é mais isso. Não é isso que traz o conforto. Eu me lembro, assim, que toda casa que a gente fazia tinha que ter, isso desde eu criança, tinha que ter o quarto de visita. Sim. Hoje, quase nenhuma casa mais as pessoas pensam nas visitas. A visita arma uma rede num quarto, no terraço gourmet tem um sofá, a cama já abre. A casa é para a família. A casa é para a família, né? Eu quase apanho quando fui fazer o meu projeto recente. Aliás, não fiz o projeto, quem fez foi você, muito obrigado. Mas eu quase apanho quando eu conversei com um amigo e disse que não tinha quarto de visita. Mas como assim? Não tem quarto de visita? Não, porque sua família mora em Natal e um amigo, meu amigo, eu prefiro pagar um hotel para ele ficar lá, do que eu investir num espaço que não vai ficar utilizado. Né? Então, além do recurso ser limitado, é um trabalho, é tudo desnecessário, entenda. Você vai gastar mais numa construção de um espaço para ser usado uma vez na vida, você vai gastar mais para mobiliar esse espaço, e o pior de tudo, que aí vem o pior, que nem é o mais caro, mas é o pior, é manter aquele espaço limpo, atualizado. Tá entendendo? Quer dizer, de uma coisa que não é usada. Que não é usada. É que se você puxar mais antes ali, quando eu era criança, né? Um dia desse, as casas grandes tinham que ter salão de jogos. Tá entendendo? Ninguém usava isso, cara. Aí tem a famosa dependência, que hoje as casas não têm. Tá entendendo? E aí meio que a gente tem que se virar com tudo automatizado, né? Mudou também o mercado de trabalho, né? Doméstico, né? Hoje o diarista é uma realidade na maioria das casas, né? Então, grande parte realmente não há necessidade. Tem um banheiro de serviço, né? Às vezes tem até uma dependência, mas é um negócio descanso, menos, um descanso, quarto. Não é mais aquela preocupação. Então, assim, hoje o que eu vejo é que as casas hoje também têm um sentido interessante de migração, né? Até mesmo dentro do condomínio. Você vê pessoas com casas de 350, 400 metros quadrados, duplex, entendeu? Que é uma casa belíssima, fantástica, uma casa dos sonhos de qualquer pessoa, mas ela está saindo de lá por quê? Porque os filhos casaram, tá entendendo? Tá lá ela e o esposo, o casal só lá, tal, aí começa a se preocupar se já não é uma realidade atual, mas em pouco tempo vai ter problemas de mobilidade, tá entendendo? Então, muito grande para se manter. Exatamente. Né? Então, assim, elas estão vendendo essas casas e construindo casas menores e térreas. Tá entendendo? Muita procura aqui no escritório por casas térreas. A arquitetura também é responsável por isso, né? Porque ela avançou tanto que eu digo muito que, não, claro,
a maioria das pessoas, evidentemente, compravam uma casa duplex porque queriam uma casa maior. Mas existe uma pequena fatia que comprava porque queria uma casa imponente. Sim, a gente tem os pés direito Hoje duplo. inventaram o tal do pé direito duplo, que tem casas que você tem dificuldade de fora de saber se ela é duplex ou se ela é térrea. Né? Então, assim, é uma coisa bem interessante também, isso aí. Doutor, assim, eu vejo o cliente, ele chega e diz assim, Isabel, eu quero um terreno. Qual o potencial desse terreno? Por exemplo, antes da pandemia, vou nos casos, né? Eu tinha um cliente que ele queria construir no Alphaville. E antes da pandemia, esse terreno dele custava 116 mil. Hoje, o mesmo terreno está custando 450, 500 mil reais. Verdade. Né? Assim, teve um boom. Daí, aquilo já não era mais uma situação para ele. Porque ele tinha feito a proposta, a pessoa tinha aceito, teve a pandemia, pensou, não, vou recuar aqui um pouco porque vai baixar. E não baixou. Ele fez boom. Contrário, né? E como ele, várias pessoas. Daí migram para... Aí a gente vai para outros condomínios e aí começa a gente definir esse programa de necessidades. Né? Como é que o senhor geralmente conduz com seus clientes quando ele está nesse perfil da incerteza, da negociação de terreno, da proposta de valores? Olha, eu acho uma das coisas que mais me realiza profissionalmente é quando você tem a oportunidade de entender as necessidades do cliente, certo? E poder ajudar ele a resolver essas necessidades, os anseios, os desejos dele. Certo? Porque às vezes ele vem meio que perdido e não à toa, porque como eu falei antes, ele tem realmente menos informações, certo? Então, é interessante você pegar um caso que às vezes o cliente nem sabe que pode fazer aquilo agora, certo? Ele nem sabe que tem já o potencial, então ele às vezes compra um terreno, vai atrás de um terreno, mas diz assim, aí você vai conversar e você diz assim, mas... Como é? Não, eu tenho aqui o dinheiro do terreno, sei lá, 150, 200 mil reais e queria construir a casa aí de 700 mil reais, 600 mil reais. Eu tenho uma linha de crédito pré-aprovada de 400 mil, mas eu não queria pagar juros. Não é? Porque, como você diz, nós realmente, no Brasil inteiro, né, nós não fomos educados financeiramente. Né? Hoje já está mudando, as escolas já têm a disciplina de educação financeira. Eu fiquei impressionada, meu filho faz prova, ele tem aula de educação financeira. Isso é fantástico, né? Hoje o Brasil já começa a olhar para a Bolsa de Valores como se fosse uma coisa de 5, 10 anos atrás. Entendeu? O americano faz isso há 50 anos. Verdade. Então, quer dizer... já se pensa como uma aposentadoria, né, no fundo imobiliário, que a gente deve falar um pouco mais, entendeu? Já se pensava, o americano já investia nisso há muito tempo, buscando renda, buscando não sei o quê. Então, é uma realidade, certo? Como nós não temos essa educação financeira, então mas todo mundo tem meio que um medo dos juros, né? Os juros é uma taxa cobrada pelo dinheiro, ele não é um bicho-papão. Certo? Em determinados casos, vale a pena você pagar aqueles juros ali. Certo? Então, entenda, você tem com pré-aprovado, aí você é um funcionário público que tem ali a sua renda meio que, ou que seja mesmo autônomo, mas que tenha meio que sua estabilidade, aquele valor lá, aí você vai conversando, puxando, você vai conseguir economizar quanto? Em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, eu vou conseguir economizar, sei lá, talvez 2 mil, 3 mil por mês, e sei lá, 100, 150, e aí eu já não pago 150 de juros. Só que ele esqueceu que se ele constrói a casa agora, em 3 anos, a casa não vai valer mais o mesmo valor. Isso. Ela já valorizou, entendeu? Então, aquilo que ele economizou, ele não vai conseguir construir mais nem a casa que ele tinha pensado há 3 anos atrás. Tá entendendo? Que não compensa. Certo? Aí, o que ele pagou, o que ele fez, se ele mora de aluguel, piorou. Porque ele passou 3 anos pagando aluguel. Tá entendendo? Podendo estar na casa dele. Então, se ele tem um aprovado, entendeu? Por que não começar agora? Certo?
Também tem a resistência de achar que a casa mais barata é a casa que você vai começar a construir. Nem sempre é assim, certo? Você consegue boas oportunidades de negócio em casas já prontas. Eu tô aqui porque parece que você está falando uma coisa do outro mundo e não é, né, doutor? Porque, assim, eu sou uma pessoa muito conservadora. Como eu sou autônoma, aí eu entendo que eu só posso contar com o que eu entendia, que eu só podia contar com o que eu tinha. E aí, vendo essa questão e estudando mais sobre esse valor imobiliário, e nessa pandemia, que os valores das coisas subiram tanto, e quem fez uma casa no ano passado fez mais barato do que quem vai começar a construir agora. E a tendência é que quem for fazer daqui a 6 meses vai ter um valor maior do que quem começou hoje. Faz muito sentido essa sua matemática, né? Com certeza. A gente está falando ainda mesmo de um período atípico, certo? Mas mesmo no período estável, a valorização imobiliária é natural. Certo? É natural, tudo bem. Nós estamos num período atípico, por exemplo, a minha casa terminou em dezembro de 2021 e nós vamos entrar ainda em dezembro de 2022 e seguramente eu posso garantir a você que ela valorizou 70% a mais, mas eu tive muita sorte também, certo? Eu peguei, no sentido de valorização, eu peguei o momento certo e paguei a casa. Então, eu não acompanhei meio que os aumentos que o período teve, certo? O aumento de construção natural e também, mas acompanhei o de valorização. Então, eu só fiz ganhar, certo? Mas isso é atípico. 70% é atípico. Em um ano, menos de um ano, não existe isso, certo? É uma coisa, é um caso isolado. E nem todo mundo que fez há 10 meses atrás também teve 70%. São casos a casos, certo? Como foi feito. Mas sempre vai ter a valorização. Então, essa história depende do que você vai conseguir em 3 anos, para você diminuir os juros. E se você vai conseguir, vai lá na Caixa e antecipa. Estou falando na Caixa ou na instituição financeira que você preferir, entendeu? Então, se você tem um crédito pré-aprovado... Porque você tem como antecipar o valor, claro, né, abater do saldo devedor e tirar esses juros. Claro, se você tem um crédito pré-aprovado, se você tem... E os juros de construção de casa é mínimo, né, Wagner? Juros bem melhor, certo? É um juros bem melhor. Então, a Caixa, que é a maior instituição financeira em cima do ramo imobiliário, é a Caixa. Por isso que estou falando da Caixa. Mas a Caixa financia 80%, certo? As outras seguem mais ou menos a mesma coisa, com poucas alterações. Mas ela financia 80%. Então, se você tem aqueles 20% de entrada, certo? Você tem a linha de crédito aprovada do restante da casa do porte que você quer fazer, vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, receber um dinheiro que vai vir de onde? Então, se você já sabe certamente qual é esse dinheiro, você já sabe que ele vai vir. Você já sabe que ele vai vir, toque o barco, construa a casa, começa a construção, vai construindo. Se ele receber uma parte em 1 ano, quando chegar lá no final, a Caixa, amigo, eu peguei aqui 400 mil com você, mas esses últimos 100 mil eu não quero não, tá aqui, eu tenho dinheiro, eu não quero, tá entendendo? Fica só 300, você pode fazer isso a qualquer momento, você pode estar lá morando 2 anos, 3 anos e receber um dinheiro, vai lá quita, diminui os juros, né? Tem um desconto dos juros, então, e sua casa está valorizando, e você, se for o caso, não está mais pagando aluguel, e além disso, e além do mais, o melhor de tudo, já está curtindo a realização do seu sonho, né? Porque eu acho que 90% das pessoas é uma realização de um sonho. Não é simplesmente uma moradia, não é simplesmente um aluguel, não é simplesmente... É uma realização de um sonho mesmo. Você ter seu cantinho, a sua casa onde você pode decorar do jeitinho que você quer, pode botar um jarrinho onde você quiser, pode quebrar um cantinho onde você quiser, é diferente. Eu vou planejar minha cozinha, que um apartamento que você aluga, você diz, eu não vou ter esse investimento no que não é meu. É verdade. E assim, Wagner, por exemplo, no seu caso, né, você abriu essa brecha para eu falar da sua casa, você planejou cada detalhe da sua casa. Sua casa foi uma casa 100% personalizada. Sim. Né? Cada detalhe foi muito bem pensado, muito bem planejado, foram escolhas, né? Você fez essa opção.
Mas, assim, tem outros clientes que não é para esse perfil. E outra coisa, você fez a sua cash. Você não recorreu a banco. Verdade. Mas, assim, existem outras situações que você dá uma orientação, né? Você ajuda a pessoa a escolher o melhor. Quando a pessoa chega lá na dúvida... Sim, porque a gente tem que entender que, graças a Deus, que nós todos pensamos de forma diferente. Né? Cada um tem seu estilo, cada um tem suas preferências. A casa é sempre um sonho, mas para uns os mínimos detalhes, eu dou importância aos mínimos detalhes. Mas entenda, os mínimos detalhes, aqueles que eu gosto, que pode ser diferente do que você gosta, pode ser diferente do que você que está assistindo aí gosta. Então, por isso que eu valorizo personalizar a minha, né? Para que fique ela do jeitinho que eu gosto. Então, isso é muito importante para mim. Então, para eu comprar uma casa pronta, eu teria uma dificuldade muito grande, certo? Porque eu olhei algumas casas, tem casas maravilhosas, certo? Mas era o dobro do dinheiro que eu tinha. E para você deve ser uma coisa assim, porque tipo, eu sou do ramo, então eu já sei o que eu quero, né? Exatamente, mas você chega lá, tem muita casa linda, mas o que acontece? Era o dobro do que eu tinha. Ah, Wagner, por quê? Porque a casa pronta é o dobro do preço? Não, é porque ela tinha tudo o que eu queria ali, mas tinha mais um monte de coisa que eu não fazia questão. Então eu estava pagando ali por coisas que não era o importante para mim. Então, quando você constrói do seu modelo pessoas como eu, assim, agora, como você disse, tem pessoas de perfil diferente. Tem as pessoas que estão ali preocupadas em atender o espaço que ele necessita. Olha, você deve receber muito isso. Olha, eu quero aqui 3 suítes, eu preciso de 3 suítes, ou eu preciso de uma suíte com um closet legal e 2 semi-suítes, certo? E quero um escritório, porque eu estou trabalhando muito de home office, e agora é uma realidade isso, certo? E quero um escritório. Pronto, eu queria que a sala fosse integrada com a cozinha e um espaçozinho gourmet para me fazer um churrasquinho e tal, isso aqui. Pronto, isso aí não é detalhe. Isso aí é necessidade para ele, entendeu? Então, essa pessoa ela tem muita facilidade de encontrar uma casa pronta. Porque tem muitas casas prontas para atender a maioria das pessoas. E lembrando que essa casa pronta começou a construir pelo menos 6 meses antes. E, em geral, essa é a grande sacada do negócio. Em geral, o construtor não acompanha o valor porque o que acontece é o seguinte, se a gente for pegar um comércio tradicional, se você compra uma caneta por R$1, você comprou ela por R$1, vai vender para pagar os impostos, dá metade ao governo, vai vender por 2, né? E aí, quando essa caneta passar para R$1,50, você tem as canetas que você comprou R$1, você vai ter que considerar que ela foi R$1,50, porque depois você vai ter que repor as canetas, senão você não consegue nem comprar, mas você vende e não consegue mais ter estoque, certo? Com a construção civil, ela não funciona bem assim, certo? Então, o que acontece? O cara compra um terreno, ele compra um terreno, um construtor, e aí ele compra o material por um valor X, e ele passa ali 10 meses, 1 ano construindo a casa, estou falando uma casa de médio padrão, né, de médio padrão, 10 meses a 1 ano construindo, e aí esse terreno muitas vezes valorizou ali 50%, né? ou 30%, 15%, 20%, valorizou ali. Quando ele terminou a casa custou X, e ele botou a margem de lucro dele, vendeu e ele vai girar, certo? Mas a questão é que o cara, para construir aquela mesma casa hoje, o material já está todo mais caro. Então, se você pegar uma opção dessa, e a casa lhe agradar, é melhor você comprar a casa do jeito que está ali, porque se você for comprar um terreno que está mais caro do que ele botou lá, e você for construir, ela vai sair mais cara. Aí vem aquelas histórias de, é melhor, estou até me antecipando, não sei se você vai perguntar sobre isso, mas é melhor eu encarar a construção, eu contratar uma construtora de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, eu contratar um mestre de confiança, o que é melhor? Aí, meu amigo, você cliente é quem tem que me responder. Você tem tempo, tem técnica, tem habilidade para lidar com a equipe de construção, certo? Você entende de alguma coisa, mesmo superficialmente, pelo menos para cobrar, você vai entregar toda a sua casa a um mestre de confiança, porque eu conheço há 20 anos, faz as coisas da minha família todinho. É uma casa, certo? Então, assim... Qual é o seu sonho? Qual é o estresse que você vai querer ter?
Tá entendendo? Então, assim, você está preparado para administrar, porque nós, seres humanos, nós somos naturalmente, né? Nós somos de boas, né, ali, né? Se não tiver uma pessoa ali, vamos lá, pessoal, vamos, a meta aqui, tem que terminar essa sala aqui em tanto, esse espaço aqui em tanto tempo, a casa que ia demorar ali 10 meses, 11 meses, vai demorar 1 ano e meio, e aí, aquela economia que você fez vai em cima de mão de obra que você vai gastar mais tempo, vai em cima de material que aumentou mais. Se você financiou em juros de obra. Juros de obra. Multa. Se você está pagando aluguel, mais 6 meses, 7 meses de aluguel. Então, essa conta tem que ser muito bem feita. Mas se você tem tempo, você está aposentado, você entende um pouco de construção, tem uma equipe que você confia e você está disposto a encarar aquilo dali, beleza, é uma opção, certo? Você você não é uma coisa também de um outro mundo, certo? Eu optei por contratar uma construtora séria, certo? Vamos fazer propaganda deles? Porque Tito é fantástico, né? Da Proel, Cristiano Tito. Eles foram fantásticos na sua obra e é parceiro nosso. E é muito diferente, né, Wagner, quando você coloca para uma empresa que vai administrar, né? No caso lá, quem administrou foi a Genô, né? O responsável pela obra. O responsável técnico, né? Ele é técnico civil. E é muito diferente quando você diferente. É totalmente tem uma diferente. Equipe. Olha, eu estou no mercado, eu vejo. Entenda, já que você autorizou fazer a propaganda da Proel, realmente nós estamos falando de uma construtora séria, uma construtora, né, consagrada já aqui em Mossoró. Cristiano Tito foi meu professor. Então, assim, é uma grande vantagem já em cima de outras construtoras, que não desmerecendo, mas não tem a tarimba, tá entendendo? Não tem aquela... Às vezes tem a vontade de fazer, mas não tem o conhecimento, porque o conhecimento, às vezes não, o conhecimento não é só o dos livros, né? O conhecimento é o da prática, do apanhar, do aprender ali e tal. Eu digo que a gente, é muito bom quando a gente contrata uma pessoa que errou muito, porque ele errou na dos outros. Sim, exatamente. Então, o que acontece? Você fica tranquilo, você vê uma equipe uniforme. Então, eu tinha prazer de ir lá na obra. Certo? Na verdade, eu sou um cara que eu odeio ir para a obra, né? Eu gosto de ir na dos outros. Na minha, eu não gosto de ir. Muito certo? Bem. Mas, então, assim, eu passei aí mais já pro finalzinho da obra, né? Ali já pros últimos 2, 3 meses. Mas eu tinha um prazer, porque você vê uma equipe séria trabalhando, você vê que não tem enrolação, você não se estressa esse tipo de estresse você não tem. E obra é uma coisa estressante. Então, entenda, qualquer pessoa que já fez uma obra aqui, ou que já comprou que já fez, ou que já pagou para alguém fazer, mas é a sua obra, sabe que não tem obra sem estresse. Né? Agora você tem que optar se você quer mais ou menos estresse. Qual estresse você está querendo encarar, né? E outra coisa, eu acho interessante que a gente vai comprar uma televisão. A gente olha a marca. E a gente se preocupa na marca. Por que a marca? Porque a marca daquela televisão, teoricamente, ela traz uma qualidade melhor. Ela tem autoridade, né? A marca traz uma autoridade. Ela traz uma qualidade melhor e ela tem o quê? Uma garantia melhor. Uhum. Garantia melhor não é o tempo de garantia, porque todas dão o mesmo tempo. Mas a gente sabe que aquela, quando precisar, meu amigo, eles trocam na hora, ele vai lá em cima, vai ter assistência, certo? Aí nós estamos falando de uma coisa de R$2.000 até... Se for pegar das mais caras aí, 30 e poucos mil reais, 40 mil reais. Aí a sua casa, tá entendendo? Você quer economizar. Você vai colocar a sua família lá dentro. Eu respeito muito isso, mas para mim, eu não quero isso. Entendeu? Então, você precisa de uma coisa que tenha uma qualidade e você precisa também da garantia. Né? Porque todo mundo, talvez todos não saibam, mas uma casa ela tem 5 anos de garantia. Isso é lei. Certo? Então, quer dizer, aqueles 5 anos de garantia, quando é uma construtora, você tem. Quando foi você que contratou coisa, não. Garantia igual é o chinesinho lá, né? Não Sim, tem garantia, não tem garantia. Mas, assim, você, nessas opções, assim, a gente falando de casa, de terreno, Tibau é uma... eu vi, por exemplo, pessoas que moravam em apartamento aqui, e se mudaram desesperadamente para uma casa em Tibau, porque todo mundo aqui tem casa em Tibau, né? Verdade.
Aí se mudaram para as casas em Tibau, enquanto as casas daqui estavam sendo construídas nos condomínios. Tem muito isso e tem gente que foi para Tibau para E passar... não voltou. E não voltou e nem volta mais. Eu tenho cliente que não voltou. Eu conheço alguns que foi para Tibau, já tinha casa lá de condomínio, Tibau, mas usava só no veraneio. Raramente ia no final de semana, mas na pandemia teve que correr para lá, porque lá ele tinha, né? Andava na beira-mar, não tinha o vírus, não estava por ali, E né? também fechou, né? Tibau fechou, porque o povo estava indo no final de semana, exatamente. Aí fechou. Aí o povo foi com as contas de luz e foi e não voltou. Exatamente. Então, assim, e aí aproveitou aquela qualidade de vida e não quer mais, entendeu? Eu acho assim que a gente passou a olhar no sofrimento dos momentos difíceis, a gente passa a olhar a vida de forma diferente. Né? Isso é pontual, isso não é mercado imobiliário, isso é gente, né? Somos nós. Né? Nos momentos que a gente passa dificuldade, a gente começa a valorizar o que realmente importa. Mas você não acha, por exemplo, falando sobre a humanização desse mercado, né? Que a gente tem que focar muito no costume e que nós mudamos esse costume, não só do trabalho, mas do receber pessoas, né? A gente passou a receber mais em casa. Sim. Depois que foi liberado. Sim, é tudo uma sequência de coisas. Os costumes mudaram. Os costumes mudaram. E aí as necessidades foram mudando. A gente recebe mais pessoas, Belinha, e também a gente usa mais a casa. Certo? É fácil aqui qualquer um que estiver assistindo saber que você trabalha o dia todinho, chega cansado e vai para o quarto dormir. Eu vi muitas crianças ganhando bichinho de estimação. E muitos senhores também de idade com bicho de estimação. Depois da pandemia. Pessoas que diziam assim, não, eu nunca vou ter... Por exemplo, eu gosto de cachorro. Eu disse, nunca vou ter gato. Eu tô com uma gata lá em casa. É verdade. Então, assim, você veja que é o conviver mais ali, entendeu? Então, a casa... ela não precisa ser uma casa grande, tem que ser uma casa que você se sinta bem. Ela é tudo integrado. Hoje, é o que eu estou dizendo, hoje a importância, né, vamos dizer assim, o que está na moda, né, não é você ter uma casa grande ou você ter o salão de jogos, que há tempo atrás eu dizia, não, na minha casa tem um salão de jogos, pronto, isso aí é diferenciado, tá vendo? Na minha casa tem isso, tem aquilo. Não, é a minha casa ser integrada. Eu gostar de estar na minha casa, porque recebo mais pessoas e porque as pessoas de casa estão convivendo mais, certo? Então eu vejo mais minhas filhas do que via antes, tá entendendo? Então isso é um processo natural. É como eu digo, se tem alguma coisa que a gente possa tirar de proveitoso nisso aí, é isso. E um espaço democrático, né? Eu estava falando com sua filha, a Aninha, e ela dizendo assim, não, os meninos, meus amigos adoram vir para cá, e a gente faz uma festa no terraço gourmet e papai não dá nem conta que tem gente em casa. É verdade. Porque se eu der, eu vou para a festa também. Ai, e Wagner, assim, aí, ainda falando sobre investimento, aqui era muito comum as pessoas pensarem em uma aposentadoria construindo. Então, pronto, eu moro numa região aqui, nessa minha rua tem vários kitnetzinhos de estudantes, que pessoas construíram e disseram assim, aqui vai ser minha aposentadoria. E existem outras formas de se aposentar, de investir nisso, sem investir tanto dinheiro, né? E de um risco tão grande, porque muitos desses imóveis, eles não são licenciáveis, então, dificilmente ele só vai poder ser vendido em cash ou se for por um amigo que você confie muito, ele vai dividir lá, porque ele não vai ser regularizável. Hoje ele não é. E aí você tem um elefante branco, né? Existem outras formas mais inteligentes de investir. Sim, o que é que acontece? Eu acho interessante que, por exemplo, você olhava para trás ali e quando você dizia fulaninho de tal é investidor do mercado imobiliário, né? Então, ele investe para alugar, ele tem lá... Então, eram as pessoas ricas, né? As pessoas com poder aquisitivo, com poder monetário grande, para que ele tinha condição de investir aquela parte dali e investir um bom dinheiro e ter um percentualzinho de aluguel, certo? Então, isso só dava para os ricos, certo? Aí começou a surgir isso aí do pessoal mais humilde,
entender que eles, rapaz, eu tenho aqui o meu barraquinho, aqui no meu terreno, dá para me fazer outro barraquinho aqui do lado, eu vou construindo aqui, eu mesmo faço um final de semana, vou fazer todo final de semana, eu vou fazendo aqui, botando um tijolo, botando não sei o quê, botando não sei o que mais lá, construo outro barraquinho, alugo. E aí ele foi, você vê, comum você vê nas periferias, vilas de um proprietário, certo? Com 10 casinhas, com 6 casinhas, com 12 casinhas, com 20 casinhas, só casinha mesmo coladinha uma na outra ali, barraquinho mesmo, certo? E vilas melhores e condomínios também, e aí vai. Não é que seja uma coisa ruim, certo? Ele encontrou uma forma de ter uma renda a mais, certo? Mas ele, onde é que está a aposentadoria aí? Ele vai ter que cobrar o aluguel, ele vai ter que ter a manutenção, ou então ele vai ter que contratar alguém para isso. Se eu não pagar, vai ter que botar para fora. Vai ter que botar para fora, vai ter que ter um advogado, vai ter que botar na marra, como é que funciona isso, entendeu? Então, hoje eu gosto de dizer que nós temos, que é uma coisa que sempre existiu, mas assim, no Brasil, como dizem, a gente não tem educação financeira, o mercado financeiro é muito importante. Hoje tem os fundos imobiliários. Eu gosto de dizer que você pode ganhar 2 salários mínimos e ser um investidor no fundo imobiliário. Ser um investidor no mercado imobiliário. E qual é a grande vantagem? Porque na hora que você investe lá, você vai comprar a quantidade de ações, sei lá, uma ação R$100, você comprou lá R$2.000, você vai comprar 20 ações, certo? Você vai ter lá a sua participaçãozinha daquele fundo imobiliário. Só que aquele fundo imobiliário tem lá 200, 300, 500, 1.000 imóveis alugados. Shoppings, é dono de shoppings, é dono de galerias, é dono, tá entendendo? Então, ali, quando você, primeiro, o fundo tem gente para cobrar, para manter, para valorizar, tem advogado, você não se preocupa com nada. Segundo, você não se preocupa com inadimplência, porque o fundo já é preparado para isso, para diminuir a inadimplência, e mesmo que se houver inadimplência, você tem 100 imóveis, 5 não pagar, tem 95 pagando. Quando você consegue com seu dinheirinho suado, 1 imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, você tem 3 imóveis, 1 não pagar, 33% da sua renda extra está indo embora. Está entendendo? Se demorar a alugar também. Então, no fundo, não, você está tendo receita todo mês, certo? Também no sentido de liquidez, certo? Você vai construir o seu barraquinho, se você for construir seu barraquinho na semana, com o seu trabalho e tal, quanto tempo vai demorar isso? Certo? Então, se você vai comprar uma casa e construir uma casa popular, aí você vai demorar pelo menos aí para que ela esteja legalizada e construída 5, 6 meses. Certo? Porque 2 meses a gente perde na nossa burocracia. E o seu dinheiro está parado aqueles 2 meses. Entendeu? Não está lhe trazendo nenhuma receita naqueles 2 meses e nos outros 3, 4 de construção. No final, você está investindo para depois você tentar alugar. Certo? Então, quer dizer, no fundo, não. Se você pegasse aquele mesmo dinheiro que você investiu ali e jogou no fundo imobiliário, desde o primeiro mês, desde o primeiro dia, você já está lhe rendendo. Tá entendendo? E também quando você precisar, não é o ideal, mas também quando você, até porque nós estamos falando do perfil de renda. Nós não estamos falando do perfil de investimento com retorno rápido. Nós estamos falando de renda, né? De geração de renda extra, né? De uma renda para que você busque sua aposentadoria no final. Então, na hora que você pensa em renda, você não pensa em vender. Eu vejo, por exemplo, só para complementar, muita gente hoje, da minha geração, começou a investir em previdência privada. E depois, Tiago Nigro falou assim, que tem que ter muita coragem para investir em INSS e previdência privada, né? Assim, é um investimento de alto risco. A gente não percebe, mas é um investimento de alto risco. A longo prazo. A longo prazo. E eu vejo que pessoas estão migrando para investimento na Bolsa. E o imobiliário, ele é muito forte, né? É um mercado inteiro. Como eu estou dizendo, ele não é uma coisa que você vai buscar para vender. É claro, se você compra ações no fundo imobiliário, que é o que eu espero, um fundo imobiliário bom, um fundo imobiliário respeitável, encorpado, é evidente que ele tem bons imóveis, bem localizados, e aquilo vai valorizar. Lógico que com 5 anos, se você quiser vender, sua ação vai valorizar, mas não é a melhor ação de vender, não.
Se você está pensando em comprar para vender em 5 anos, é melhor você comprar outro tipo de ação, não a do fundo imobiliário. O fundo imobiliário é uma geração de renda, certo? Então, ele substitui sim a previdência privada, certo? Porque ele é uma geração de renda, está gerando renda. Previdência privada do mesmo jeito, você está pensando na sua aposentadoria. Então, o fundo serve para substituir isso. Aí eu acho realmente bem melhor. Porque além dele, porque o fundo é dono dos imóveis. Então, os imóveis vão valorizar, certo? Se são bons imóveis, vão valorizar. O fundo está sempre atento a boas oportunidades, a terrenos aparecem, a construção de coisas, entendeu? Então, ele está sempre valorizando. Então, valoriza também os seus rendimentos, sua renda, porque os aluguéis vão ser mais caros e você vai receber mais. Tá entendendo? Então, essa é a grande sacada. Se você quer uma coisa... Mas vamos supor, se aperreou. Pode acontecer, você teve um planejamento e aconteceram coisas no caminho que você precisou vender, porque você precisou daquele dinheiro. Aí você está lá com suas 2 casinhas, né? Que a gente falou aqui um pouco atrás, e aí você bota as casinhas para vender. Vai vender em quanto tempo? Você pode vender em 1 semana, em 2 semanas, em 6 meses, em 1 ano. Talvez pode demorar você um ano. seja obrigado a baixar o preço para poder vender mais rápido. E nem assim, às vezes, vende tão rápido. E nas ações do fundo imobiliário, não. Você pede lá, meu amigo, recebe. 2 dias depois está na sua conta, né? D+2 em geral, certo? Então, assim... tem liquidez maior, você paga um pequeno na venda, você paga sobre o lucro lá um pouquinho mais do que o imposto de renda sobre o lucro da casa que você vendeu, mas compensa, tá entendendo? Mas, volto a dizer, é um perfil de quem quer buscar renda, que é aquele cara que estava construindo as vilazinhas, em vez de ele construir aquelas vilazinhas, talvez seja melhor ele pegar aquele dinheirinho que ele botou ali e comprar. Ele vai ter menos trabalho, menos dor de cabeça... E deixar quem entende resolver os problemas para ele, e ele só... Aí sim é a aposentadoria, né? E muita gente em Mossoró ganhou dinheiro investindo em imóveis nesse Minha Casa Minha Vida, né? Muita gente fez mais de... Assim, eram muitas casas e muitos condomínios de casas, MCMV, e pessoas muito simples e fizeram um bom pé de meia, né? E eu acho que isso fez com que outras pessoas também quisessem investir. Sim. E eu vejo que... Aí você disse que era outro tipo de investimento esse, né? A construção civil, Belinha, ela, na verdade, como a gente falou aqui, ela sempre tá ali, né? Ela sempre é uma boa opção, certo? Então, é natural, isso não acontece hoje, sempre aconteceu, de pessoas que têm outros negócios, de pessoas que buscar uma compra, sempre está olhando ali, né, principalmente nas altas do mercado imobiliário, né? Deu uma aquecidazinha, o cara, rapaz, vou investir ali um pouquinho. É aquele investidor que entra ali e depois sai, né? E aí deixa quem é realmente do ramo continuar. É muito importante esse investidor e pode ser chamado de fundo imobiliário, não aquele que a gente estava falando, né? Não de ações, né? Não do papel, mas você pode formar um grupo imobiliário, certo? Você pode pegar, acontece muito, certo? Você vê grandes empresas, médias empresas e principalmente pequenas empresas. Mas sempre fica mais fácil para as grandes e médias porque o investidor precisa de uma certa segurança, né? Mas é comum que junte ali 1, 2, 3 investidores, dê um aporte numa construtora ou numa incorporadora X e para aquele tipo específico de obra lá, de empreendimento, tá entendendo? E ele entra ali como investidor. É um grupo imobiliário que se formou ali para aquele, ou um shopping, ou um condomínio, ou um prédio, né? Em geral, acontece isso mais em coisas comerciais, né? Uma galeria, um shopping, uma coisa, mas é comum isso acontecer, certo? E isso também serve do pequeno, do médio para o grande. E serve para o pequeno também, certo? Dentro das suas proporções. Então, se o grande pode juntar ali 3, 4, 5 empresários e construir um shopping, né? O pequeno pode juntar 2, 3 amigos e construir uma casa. Certo? Então, né, eles dividem responsabilidade e tudo. Então, e o lucro está em torno de quanto? 30% hoje a construção civil? Não vai chegar a isso, né? É muito pessoal porque depende do que realmente você for chamar de lucro, né? Se você consegue tirar aí 25%, 30%, se você for para dentro, né? E você não estiver considerando o seu tempo de trabalho. Sim. Produzir, tá entendendo? Então, você pega ali, às vezes, 3, 4 pessoas e elas meio que tiram ali, não tira os 4 funcionários, mas ela tira 2 funcionários ali e não está contabilizando isso aí, né? Então, o lucro vai aumentar, certo? Vai aumentar um pouco. Quanto maior a construtora, menor a margem de lucro,
certo? Mas o volume é maior, certo? Se você faz uma coisa meio que informal, você vai ter uma margem de lucro um pouco maior e também você normalmente não contabiliza as suas horas de trabalho, de dedicação para aquilo dali. Que está na educação financeira, que meu filho sabe precificar melhor que eu, preço de hora de trabalho. É verdade, tem que ter, né? Então, assim, eu ali em 2010, 2011, eu vi várias pessoas que não tinham nada, mas é nada mesmo, certo? Não tinham nada. Então, ela chegava ali, olha como funcionava. Sobretudo no Minha Casa Minha Vida, certo? Nos imóveis mais baratos. Chegava ali, ele não tinha absolutamente nada. Chegava ali para o dono do terreno. Amigo, é o seguinte, seu terreno aqui que valia antes do boom imobiliário, valia... O senhor queria 300 mil, mas ninguém queria dar nem 200 nele. Ia ser difícil para vender. Eu vou pegar seu terreno, vamos fazer um contrato, certo? Eu vou construir aqui, tá aqui, ó, eu fiz aqui um projeto em cima do seu terreno, faz um esboço. Vou fazer aqui um prédio aqui, tá entendendo? E o senhor vai ter aqui 15%, 20% do imóvel. Então, isso aí aqui vai ter 100 apartamentos, você ia ter 20 apartamentos, era seu. Então, quanto é que vai custar esse apartamento? Vai custar 80 mil, 100 mil reais, tá entendendo? Então, virava 2 milhões. Certo? E ainda dizia o seguinte, mas se o senhor quiser, eu deixo só 10 apartamentos, não era 20? Eu deixo só 10. E os outros 10 eu vendo pela metade do preço, hoje. Porque aí vinha quem? O investidor. Aí já era uma outra venda. Então o cara não tinha nada, chegava para o investidor, meu amigo, eu já tenho aqui o terreno, tenho aqui coisa, e você vai comprar pela metade do preço. Certo? Então, era comum dar 40% de desconto, 50% de desconto, às vezes 50%, mas não era mais comum 40% de desconto. O cara comprava lá na planta um negócio que não existia, que o cara que ia fazer não tinha o menor real, certo? Mas ele comprava lá... Ele comprava a ideia. E aí, às vezes, pagava parte do terreno, e quando o terreno, o cara não queria dinheiro, estava resolvido ali 100% de permuta. Pronto, agora eu preciso de quê, amigo? Eu preciso de lançamento. Porque no boom imobiliário era tirar pedido. Então, eu preciso lançar. É verba de marketing, certo? Publicidade, um apartamento decorado, que custa um bom dinheiro, porque vendia mais rápido, certo? E dar uma muradazinha, limpar o terreno, murar o terreno, fazer uma guaritazinha só ali. Fazia uma guarita e um apartamento decorado. Preciso de quanto? Eu preciso de X. Vendi uma parte dos apartamentos que ele não construiu ainda, com 40%, 50% de desconto para investidores. Se capitalizava, fazia isso aí e vendia tudo em 3, 4, 5 meses. Entendeu? E viabilizava. Então, quando estava nesse boom, era fantástico. Teve gente que enriqueceu sem nenhum real. Eu vi isso aí. Tá entendendo? Agora, os que não se organizaram, pelo contrário, ficaram, porque você não consegue sair do negócio, você está no negócio, você lança aqui, já vendeu, você começa a obra aqui, já quer lançar outro, com aquela ânsia de crescer, tá bom demais, eu vendo rápido. E a conta fechava realmente, porque se tiver o comprador, a conta sempre vai fechar. O problema é quando o mercado, a bolha cresce demais do que o que era. Tem mais oferta do que procura. Tem mais oferta do que procura. Aí a lei da economia... É cruel, entendeu? Eu sinto isso no Minha Casa Minha Vida. Eu acho que não existe mais um mercado... Existe um mercado, mas não como antes. Não, existe. O déficit imobiliário brasileiro é muito alto, mas também sofre isso aí, de altos e baixos, entendeu? Talvez não seja com essa rapidez, com essa oferta toda. Em algum momento o mercado regulamenta. Então você vê, quando está no alto... Tá todo mundo lá. Quando o mercado vai regulamentando ali, você não acha aí ele vai saindo, a pessoa vai saindo. Muita gente comprou Minha Casa Minha Vida, que encheu os olhos com subsídio, aí comprou pensando assim, eu vou alugar como investimento imobiliário. Não comprou para moradia, comprou para investimento. Aí, em geral, não era um bom negócio, né? Não era um bom negócio. A Minha Casa Minha Vida é um programa que foi feito para moradia, né? Para você é inacreditável você chegar na minha... eu lembro os meus pais, a geração dos meus pais, meu pai foi ter uma casa própria quitada, eu acho que ele já devia ter uns 60 anos, quando ele conseguiu quitar a casa dele. Né? Então você pega aí um jovem de 19, 20 anos,
que ganha um salário mínimo, a namorada ganha um salário mínimo, você conseguia comprar uma casa, consegue ainda, Minha Casa Minha Vida, você conseguia comprar uma casa, tá entendendo? E pagar com 15 anos, quer dizer, com 35 anos, você tem uma casa quitada sua ali dentro do seu padrão. Então, é um negócio muito bacana, certo? Mas para esse fim, não para porque sempre vai vir os espertos querendo, né, envolver um negócio e aí cria essa bolha que não é real, né? Uhum. Wagner, eu amei a nossa conversa. Eu acho assim que quem tinha dúvida sobre como investir na casa abriu muitas vertentes, né? E quem não conseguiu esclarecer pode lhe procurar, não pode? Com certeza, pode procurar. Estou à disposição. Wagner Aquino Imóveis, o Instagram, né? Qualquer um que... Já que eu fiz propaganda da Proel, vou fazer a minha também. mas assim, gente, de coração, busquem um profissional que você confie, certo? E Mossoró não só tem, graças a Deus, não só tem Wagner Aquino, tem outros bons profissionais também, se você se sentir à vontade. O importante, tem mercado para todo mundo, certo? Eu não tenho a pretensão de atender Mossoró todinho, certo? Eu quero que meus colegas também, porque sei e conheço vários que estão preparados para isso, certo? É uma classe que sofre muito, precisa ser mais valorizada, justamente porque as pessoas não sabem o poder que nós temos com informação, certo? De lhe indicar uma melhor coisa para você, certo? Uma melhor situação, uma melhor opção. Então, foi muito bom, muito obrigado pela oportunidade de poder aqui defender a classe também, que é uma classe sofrida, mas uma classe que está preparada para atender vocês. Mas a última dica, assim, quem quer investir em condomínio, qual é o condomínio que hoje, para morar, que você acha? Diga. Eu sou muito suspeito, assim, porque tudo vai depender do seu poder aquisitivo. Eles estão bem diferentes de valores, né? E aí depois também de localização. Localização, gente, a que é boa para mim pode não ser boa para você, certo? Então, as pessoas que estão Nova Betânia para lá dizem assim, para cá, ali é muito distante. Distante de quê? Né? Distante de quê? Porque se você for professor da UFES, se a sua mulher for advogada e tiver um escritório aqui perto do fórum e não sei o quê, onde é que está mais distante? É lá ou aqui? Entendeu? Quantas vezes você vai no shopping? Então, assim, isso é muito pessoal. Eu acho que a dica é você buscar bem o que realmente você quer, quais são as suas necessidades, o que você pretende fazer, procurar um profissional que lhe dê o pente fino, certo? Depois disso, você procurar o outro profissional para que a sua casa saia do jeito realmente que você está desejando. Pois, muito obrigada, Wagner. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que... A conversa foi muito boa e eu queria muito agradecer vocês por estar assistindo a gente e gostaria de agradecer ao Dr. Wagner Aquino pela disponibilidade em falar sobre esse assunto, sobre educação financeira, sobre investimento imobiliário. Queria pedir para vocês que estão aí assistindo para curtir o nosso canal, para compartilhar, diga aí, Andrade, comentar, para que a gente possa estar produzindo mais conteúdos como esse.